Vamos, neste conjunto de programas próximos, neste já novo ano de 2022, fazer uma viagem 800 anos antes do tempo da era que atualmente vivemos. Vamos redescobrir os nossos monarcas medievais, as suas mulheres e também os contextos e as intrigas e as dificuldades por que tiveram que passar. Começamos hoje com talvez o mais mal amado monarca da história de Portugal, que é Dom Sancho II, o Capelo. É um monarca, e devemos começar exatamente por aqui, que está cheio em torno de si de sombras e de muito poucas luzes. Recordemos a quem pertencia e em que século estamos. Estamos no século XIII. Dom Sancho II era filho primogénito de Dom Afonso II e Dona Urraca de Castela. Temos que dizer que esta união entre Afonso II e Urraca foi contestada como ilegítima e bastarda devido à consanguinidade que entre ambos existiria por relação de primos. Isto era algo muito comum na Idade Média e mesmo nos tempos que se seguem e acabou por ser um argumento para destituir e colocar no trono monarcas em função, muitas vezes também, de interesses políticos e estratégicos. Dom Sancho II vai herdar um reino numa posição muitíssimo complicada. Temos que remontar ao seu avô, Sancho I, para perceber a origem de todo este mal-estar, de toda esta controvérsia. Sancho I tinha no seu testamento, que vamos ver agora, deixado uma parte muito importante dos seus bens, não só ao herdeiro da coroa, Afonso, futuro Afonso II, o Gordo, sobre o qual falaremos também noutro programa, mas tinha deixado também muitos bens às suas filhas, Teresa, Sancha e Urraca e Mafalda, que ficaram com senhorios de castelos, terras, mosteiros, um pouco por todo o reino. Isto dificultou imenso o trabalho de Dom Afonso II, que foi um rei extremamente centralizador, extremamente recuperador do prestígio e da autoridade da coroa, numa época em que, recordemos, estamos com o feudalismo e com senhorios feudais em toda a Europa e, naturalmente, em todo o território também nacional. É evidente que o monarca Afonso II viu este testamento como uma afronta e não o cumpriu, não o respeitou. É preciso também recordar que quem dá garantias da execução testamentária nesta altura é a Igreja Católica. E, por isso, o Papa vai ser sempre uma figura vigilante relativamente aos primeiros monarcas portugueses. E, deixem-me dizer-vos isto, Sancho I, Afonso II e Sancho II, todos eles foram excomungados. O que é isto de ser excomungado? Significa, se formos à origem da palavra, excommunicare, significa retirar da comunhão. Portanto, a impossibilidade de praticar, receber os sacramentos e de comungar, de estar junto dos irmãos, de poder, portanto, participar na liturgia e nas celebrações católicas. Ora, isto é bastante grave, sobretudo tratando-se do rei, que tem uma responsabilidade de protetor da Igreja no seu respectivo país. Ora, como veem, os reinados de Sancho I, Afonso II, ao qual tenho que juntar outro problema, que é o problema da doença que os vitimou, que é a lepra, ambos, e também, em princípio, Sancho II, seriam leprosos, o que certamente lhes dificultou a ação física. E sabemos que, por exemplo, do ponto de vista militar, Sancho II era bastante vocacionado até, segundo tudo aquilo que podemos apurar, para as ações militares, mas devido à dificuldade, por um lado,
daqueles que o rodeavam, daqueles que estavam em torno de si e também da sua situação frágil de saúde, provavelmente ele não pôde liderar muitas conquistas que fez no seu reinado. E é preciso dizer, como Mértola, como Ayamonte e outras praças e vilas alentejanas e algarvias, que, de facto, ele conquistou no seu reinado. E, portanto, fazer-lhe aqui também esta justiça e dizer que não foram só as ordens religiosas e militares, apesar do seu mérito, e nomeadamente a Ordem de Santiago, nesta zona do território, que tiveram mérito na reconquista no reinado, ou ao reinado de Sancho II. Como veem, tudo isto é o contexto em que ele herda o reino. É preciso dizer também que o testamento de Afonso II, que também podemos ver nesta belíssima caligrafia medieval cursiva que está nos Arquivos Nacionais da Torre do Tombo, e a quem também agradecemos, ao Arquivo Nacional da Torre do Tombo, o facto de disponibilizar a todos os cidadãos e a todo o mundo gratuitamente estas imagens destes documentos da memória portuguesa, é realmente, isto sim, um serviço público que se presta a todos. Voltando a Sancho, voltando à sua figura, temos agora que questionar com quem é que afinal se vai casar este jovem que com 13 anos, recordemos, vai assumir na sua cabeça a coroa de Portugal. Ora, ele, neste aspecto, vai ter também algumas dificuldades. Mas vai aparecer a tal. E quem é a tal? É Dona Mécia Lopes de Haro, que estão a ver à vossa frente. Uma das mulheres mais interessantes e enigmáticas da história de Portugal. Mécia Lopes de Haro é biscainha, portanto, do norte da Península Ibérica, pertence à poderosíssima família de Haro, cujo brasão estamos a ver, e é uma família que tinha, entre propriedades, títulos, honras, participação direta também nos negócios da coroa, um prestígio muito grande. É preciso também dizer que, por ligações familiares e sanguíneas, Dona Mécia era trineta de Afonso Henriques. Ora, aqui tínhamos logo um problema também, mais uma vez, o problema da proximidade sanguínea, o problema da familiaridade que foi invocado. Reparem que isto, na história, tanto foi muitas vezes avocado como um problema como uma solução, nomeadamente em momentos de guerra civil, momentos fratricidas, aliás, a própria palavra fratricida é guerra entre irmãos, não é? Portanto, isto dependeu muito do contexto. E qual era o contexto? Era o contexto destas dificuldades que lhes falei de relacionamento com a Igreja e com a Santa Sé. Sancho, por ser jovem, por estar rodeado de uma cúria régia que tinha herdado do seu pai, do seu avô, com algumas figuras não propriamente interessadas no seu melhor sucesso também, é preciso dizê-lo, tem a esperança de ter em Dona Mécia, mulher descrita como uma mulher muito interessante, muito bonita, alguém que o apoie. Mas a própria Dona Mécia também está fragilizada por esta questão. É preciso dizer que o Papa Inocêncio IV, que, entretanto, assume o trono de São Pedro, vai olhar para a situação de Portugal e, a partir de 1237, e tendo como foco aquilo que será depois a Guerra Civil de 1245-48, que falaremos a seguir, ele vai intervir diretamente na política portuguesa. Dom Sancho e Dona Mécia não tiveram filhos, portanto não havia herdeiros que segurassem a pretensão de Sancho ao trono. Estava rodeado de pessoas que, de facto, não o apreciavam. E tinha também um outro problema. O problema era a sua visão própria do cargo. Ele era uma pessoa muito influenciada pela espiritualidade mendicante. Aliás, está na origem
deste apelo espiritual o cognome de o capelo. O capelo, como nós sabemos, é um capuz, portanto, algo que nos cobre a cabeça e que, lendariamente, aquilo que poderá ser eventualmente uma mentira, um mito, se atribui a uma promessa feita por sua mãe, Urraca de Castela, para proteger a criança de todos os males relativamente àquilo que poderia ser, como se, aliás, confirmou, as difíceis condições em que assumia a sua vida e o seu trono. Depois, por outro lado, temos também que considerar esta hostilidade permanente do Vaticano, e nomeadamente de Inocêncio IV, que, recorde-se, vai então lançar 2 bulas. As bulas, como sabemos, são documentos da Chancelaria Pontifícia com um imediato e efetivo direito e consequência sobre as ações dos monarcas. A primeira é a bula Inter alia desiderabilia, que vai refletir sobre as condições difíceis e os tumultos sociais existentes em Portugal, nomeadamente entre os alcaides de alguns castelos, uns fiéis a Sancho, outros fiéis ao seu irmão Afonso, conde de Bolonha. E estou a dizer isto de propósito, porque Bolonha é em Paris, Bolonha é em Itália, e normalmente fala-se no bolonhês, mas não comia massa à bolonhesa. É preciso dizer isto. Ele, sim, era de Bolonha, Paris, Bois de Boulogne. Portanto, precisar aqui este aspecto e usar, de facto, uma terminologia que nos permita, então, ter este rigor. Ora, Afonso, efetivamente, desejava ficar com o trono que pertencia ao irmão. E ele preparou-se para isto tudo em França, na corte do rei Luís IX, São Luís, uma figura notável da cristandade e da história medieval europeia. Aliás, por isso mesmo foi santificado. E, portanto, como veem, esta bula Inter alia desiderabilia, da qual estávamos a falar, reflete todas estas dificuldades e todos estes problemas. E é uma espécie de, permita uma expressão, primeiro, digamos, momento de ataque severo ao trono de Sancho. O segundo vai ser outra bula que Inocêncio IV vai fazer, Grandi non emerito, onde ele, pura e simplesmente, vai fazer uma coisa inédita na história de Portugal, e que, aliás, não mais se repetirá nesses moldes, e na história europeia, que é muito difícil de encontrar, que é a deposição de um rei através de uma bula papal. O rei é, nessa bula, declarado rex inutilis, ou seja, um rei inútil que não tem para com o seu povo, para com o seu Estado, uma representação digna, cristã, e isto vai ser atribuído às suas questões pessoais, psicológicas, às suas qualidades ou à falta delas, de acordo com o texto. Mas, ao mesmo tempo, é também um estender a mão ao conde de Bolonha, Afonso, que estamos a ver nas imagens, que entretanto tinha casado na corte francesa com a condessa, e por isso tinha o título Matilde, ou Mafalda, alguns também chamam assim, porque o nome é o mesmo em latim, e na realidade está o caminho aberto para o príncipe que está em França. Minhas amigas e meus amigos, vamos ter a Guerra Civil de 1245-1248. Uma guerra civil que vai deixar marcas na nossa história, que vai trazer de França o tal bolonhês, vamos chamar assim, e que vai fazer, efetivamente, com que Dom Seixo II perca, também militarmente e não apenas juridicamente e diplomaticamente, este seu trono, e que acabe os seus dias numa peregrinação, ele que era de facto espiritual, muito ligado para o transcendente, e vai ser então enterrado na Catedral de Toledo, em Espanha. Lembremos que Toledo era uma cidade muito simbólica
porque foi uma importante, era a capital dos visigodos, a capital histórica dos visigodos, e por isso a sua reconquista por Afonso VI em 1086 foi muito celebrada, e portanto era um talismã verdadeiramente para os reinos peninsulares, e por isso a sua ida para Toledo é bastante curiosa. Contar-lhes agora, para terminarmos um bocadinho também este episódio sobre Sancho e Messia, e falarei agora um bocadinho nos dois, nos seus respectivos sepulcros. Um mais misterioso que outro, porque também os túmulos nos contam histórias sobre as pessoas. Sancho foi enterrado então na Catedral de Toledo. O seu reconhecimento foi feito por Dom Martinho de Freitas, alcaide de Coimbra, que nunca entregou as chaves a Afonso Bolonhês, futuro Afonso III. Recusou-se sempre. Todos os outros alcaides, de norte a sul, um após outro, vencidas as resistências ou vencida diplomaticamente ou militarmente a guerra, vão jurar fidelidade. Ele não o fará, até ter a certeza que o seu senhor morreu de facto. E Alexandre Herculano conta-nos na história de Portugal que este fidalgo reconhece efetivamente em Toledo, na imagem que estamos a ver, o túmulo de Dom Sancho II, percebeu que era o seu senhor e imediatamente lhe coloca a chave encostada ao peito, como um sinal último de homenagem feudal, vassálica e de fidelidade. Sobre Dona Messia. Dona Messia é supostamente raptada num episódio rocambolesco, muito trabalhado também nas histórias de Portugal, sobretudo no século XIX e século XX, mas a verdade é que sobre ela, ainda hoje, pouco sabemos, para além de muitas sombras. Em Espanha chega a ser contestada a existência de Messia Lopes de Haro, tal como a entendemos como Rainha de Portugal, e vamos ter que ir a Nájera, à Basílica de Santa Maria, para ver, como estão a ver agora à vossa frente, o seu túmulo belíssimo, que todo ele, como aliás os túmulos medievais, é uma banda desenhada sobre a sua vida. E é normalmente, e veremos isto noutros casos, uma ligação entre a vida do defunto e a vida também e obra de Cristo, ou dos santos, ou de Nossa Senhora, tendo em conta esta espiritualidade cristã tão forte, tão arraigada, que existia nestes tempos. Como balanço deste episódio de hoje, Sancho II e Messia, o que é que fica? A certeza de que, muitas vezes, se ganha ou se perde na história, em função da sorte e do azar, é certo, da posição em que estamos e do contexto, mas também, e não tenham dúvidas nenhumas, daquilo que escrevem e dizem sobre nós. E às vezes, os silêncios são poderosos, mas também a pena carregada e também aquilo que tantas vezes se pode dizer de bem ou de mal. E, por isso mesmo, Sancho II é muito marcado por aquilo que no século XIX e no século XX se escreveu sobre ele. Quem sabe se, mais à frente, não voltaremos a esta época e a este monarca que, efetivamente, tão injustiçado é na história de Portugal. Muito obrigado e até breve.